Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Miller. Eu irei ler para vocês um livro da Wattpad chamado Noaques. Capítulo 5. O Conselho. Abre aspas. Sua arrogância é a sua maior fraqueza. Fecha aspas. Terras do Fogo. Palácio Imperial. O sol queimava intensamente no céu das terras de fogo, refletindo seu calor abrasador nos estandartes vermelhos, dourados e dourados claros que adornavam o Palácio Imperial. Aqueles que ali residiam sequer sentiam o calor do sol, devido às suas capacidades de suportar altas temperaturas. A cidade estava apavorada. Os rumores de tragédia se espalhavam como um incêndio. Na varanda elevada do palácio, onde um magma enrijecido brilhava sob o sol escaldante, Talindra Valcor Quinta se preparava para fazer um anúncio que mudaria o curso da história do Império. Vestida com um manto vermelho profundo, bordado com fios dourados que formavam intrincados padrões de chamas. Ela se destacava com presença forte e resoluta, que transparecia em seus cabelos longos escuros. Ao seu lado, toda a família Volcor estava presente, incluindo Ugar, seu pai, cujo olhar frio e calculista não revelava nada de sua verdadeira natureza. Talindra respirou fundo antes de falar, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Povo das terras de fogo, começou ela, com sua voz ecoando pela praça lotada abaixo. Trago notícias trágicas que ferem profundamente o coração de nossa família e de todo o nosso império. A multidão silenciou. Todos os olhos estavam fixos nela. Minha irmã Arya Valcor foi encontrada morta em seu quarto esta manhã, continuou Talindra, com a voz firme, mas os olhos cheios de dor. E Jaehaerys Valcor, nosso imperador recém-consagrado, foi visto fugindo da cena do crime. Não há relatos de sua presença na capital.
o que indica que pode estar longe daqui. Um murmúrio de choque percorreu a multidão, rapidamente se transformando em tumulto. Pessoas gritavam, algumas choravam, outras exigiam justiça. Os estandartes vermelhos e dourados balançavam no vento quente, como se as próprias chamas simbolizadas neles estivessem se agitando com a notícia. Talindra ergueu uma mão, pedindo silêncio, e aos poucos a multidão obde- obde- obedeceu. A sucessão do império entrará em análise imediata, declarou ela. Em breve comunicaremos nossa decisão ao povo. Por agora, peço que todos respeitem um período de luto em honra a Arya Valcor, cuja vida foi tragicamente interrompida. A família Valcor se manteve impassível, exceto por Ugar, cujos olhos brilhavam com, com uma fúria contida e uma satisfação sombria. Ele sabia que cada palavra de Talindra estava contribuindo para a consolidação de seu plano usurpador. No grande salão do palácio, a cerimônia de homenagem e luto por Arya estava em andamento. O ambiente era sombrio, iluminado apenas por velas que levavam sombras dançantes pírades de magma. Nas paredes de magma, os estandartes vermelhos e dourados estavam agora entrelaçados em faixas negras, simbolizando a perda e o respeito. Talindra, vestida com um vestido negro elegante, estava ao lado do caixão de Arya, segurando um ramo de flores brancas. Agora ela era a única dos 3 filhos de Ugar que estava viva. Seus olhos estavam fixos na imagem serena de sua irmã, enquanto lembranças de tempos melhores inundavam sua mente. Ugar, embora presente na cerimônia, não demonstrava nenhum sinal de luto pela própria filha. Seu olhar estava frio e distante, focado no próximo passo de seu plano. Ele precisava garantir que Jaehaerys nunca mais fosse uma ameaça. Quando a cerimônia chegou ao fim, Ugar deixou o salão, acompanhado por 2 de seus capangas de confiança. Eles desceram rapidamente o palácio e seguiram até a prisão, onde Jaehaerys estava sendo mantido prisioneiro. Ao chegar à cela de Jaehaerys, Ugar encontrou a porta aberta, balançando levemente um rangido sinistro. Ugar sentiu seu coração acelerar com a fúria
subindo à superfície. Filha da... rugiu ele, chutando a porta com força. Pessoal, só um adendo antes de continuar a leitura. Eu havia errado o nome do imperador que foi acusado. Não é Jaehaerys, é Jaehaerys. Jaehaerys é o rei lá de House of the Dragon. Perdão, realmente muitos perdões. Mas continuemos. Ugar entrou a porta aberta, balançando levemente com um rangido sinistro. Ugar sentiu seu coração acelerar, com a fúria subindo à superfície. Filho da... rugiu ele, chutando a porta com força. Como ele conseguiu escapar? Os capangas recuaram um passo, temendo a ira de Ugar. O velho Valcor olhou ao redor, procurando qualquer sinal de como Jaehaerys havia fugido. Vamos encontrá-lo, disse ele, com uma voz gélida e determinada. E quando encontrarmos, ele vai desejar nunca ter nascido. Um dia após a cerimônia de luto por Arya Valcor, o Palácio Imperial das Terras de Fogo estava mergulhado em uma atmosfera de tensão e expectativa. O imponente salão do conselho, com suas paredes de pedra escura e tapeçarias vermelhas e douradas, estava repleto de membros da família Valcor, convocados para discutir o futuro do Império e o destino de Jaehaerys. O salão do conselho era um vasto espaço circular, com um grande trono em destaque ao fundo, representando a autoridade imperial. A iluminação vinha de grandes candelabros de ferro forjado, que lançavam uma luz suave sobre as paredes revestidas de tapeçarias ricamente bordadas. O piso era de mármore negro, com um tapete vermelho central que levava ao trono. Em torno da sala, longas mesas de carvalho escuro estavam dispostas em um semicírculo, onde os membros da família se sentavam em cadeiras luxuosas, todas com detalhes dourados e estofadas em veludo vermelho. Todos os membros da família Valcor com mais de 18 anos de idade estavam presentes, reunidos para discutir as questões prementes do Império. Alara II, a viúva e irmã mais velha de Havar
Valcor estava sentada em uma das cadeiras principais. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples. Ao lado raspado, completavam uma aparência imponente. Hilary, sua esposa e tia, estava ao seu lado, levantando a morte de sua filha. Lamentando a morte de sua filha, perdão. Em outra mesa, Ugaris, um dos irmãos de Havar, né? Era uma figura igualmente imponente. Sua responsabilidade no conselho era de ser o curandeiro e alquimista ancião. Sua esposa e irmã, Teresa II, estava ao seu lado com um olhar firme e uma presença que emanava estabilidade. Seus filhos, Darian II e Kalisa, estavam presentes também, com expressões que refletiam a ansiedade e tristeza pela situação. Talindra V, a última filha viva de Ugar e Hilary, estava ao lado de seu marido e primo Larian II. Seus cabelos, pretos, estavam penteados de forma impecável e seu vestido de veludo vermelho contrastava com o ambiente, refletindo sua personalidade assertiva. Alara ergueu a mão trêmula, chamando a atenção dos presentes. Sua voz, apesar de fraca e cansada, carregava um tom de autoridade. Meus caros, o luto pela nossa amada Arya foi sentido profundamente por todos nós. Agora devemos encarar a dura realidade de decidir o futuro do nosso império. Ugar, ajustando sua postura e com um olhar calculista, interveio com sua voz robusta. Sim, é um momento crítico. A sucessão do trono precisa ser decidida com rapidez, e precisão. Não podemos permitir que a incerteza se arraste mais. Talindra, com um olhar desafiador e uma expressão de frustração, confrontou o pai. E como você sugere que façamos isso, pai? Você parece ter um plano em mente, ou talvez seja apenas ansioso para assumir o controle de maneira rápida e sem consideração pelos nossos princípios. Ugar sorriu com um tom de arrogância. Talindra, minha filha, sempre tão impetuosa. O império
não pode esperar que você ou eu tenhamos o luxo de discutir nossas emoções. A realidade é que precisamos agir para garantir a estabilidade. Jaeres é um traidor. Precisamos considerar isso ao decidir quem deve assumir o trono. Darian, sentando ao lado de sua esposa Talindra, tentou trazer uma solução equilibrada. Talvez devêssemos considerar um período de regência até que possamos avaliar melhor a situação de Jaeres. Um governo interino pode evitar decisões precipitadas e permitir que o povo confie em nossa liderança e tradição. Ugaris, com uma expressão grave, interveio com um tom sério. Outra questão há outra questão que precisa ser abordada com urgência. Recentemente, houve relatos de um ritual de magia nas redondezas do palácio. Eu, como curandeiro ancião, frequento as ruas da capital todos os dias. A notícia é alarmante. O salão imediatamente mergulhou em um murmúrio de choque e relutância. Fui informado de um surto recente que, ao que tudo indica, pode estar relacionado a uma doença mágica, ou como os conhecedores dos tempos antigos começaram a chamar, uma peste arcana. Os sinais são claros. Sintomas incomuns entre humanos e criaturas mágicas, e nenhum tratamento convencional parece ser eficaz. Ugares observou a reação de cada um dos presentes, percebendo a crescente preocupação em seus rostos, em sua figura formal que adornava seus longos cabelos ondulados, escuros, a sua barba grisalha. Não podemos subestimar o impacto desta doença, prosseguiu ele. A origem dessa peste pode estar ligada ao ritual de magia que ocorreu nas redondezas do palácio. Precisamos abordar este problema com a máxima urgência e atenção, pois ele pode estar diretamente ligado à instabilidade que enfrentamos. Inconformada, Talindra se levantou. Um ritual mágico? Uma peste? Como é possível que ninguém tenha notado isso? Você é um curandeiro e um alquimista experiente, Ugaris. Como pode descobrir algo assim sem que os outros soubessem? Minha posição me permite ouvir e ver coisas que outros não conseguem. Os rumores e as evidências me levaram a acreditar que algo está acontecendo fora do comum. Não sabemos
se isso está relacionado com os eventos recentes, mas é uma questão que não podemos ignorar. Ugar, com um olhar endurecido e um tom desdenhoso, respondeu: Sempre há algo a mais para distrair e desviar a atenção das decisões importantes. O ritual de magia pode ser uma distração criada para nos confundir. A magia foi extinguida há milênios e todos sabem. Esta doença não passa de uma um enfermo comum. O que precisamos focar é na nossa sucessão do trono. Talindra, com um olhar desafiador, rebateu. Não podemos simplesmente ignorar essa informação, pai. Se a magia envolvida pode haver riscos que ainda não compreendemos. A magia nas mãos erradas geram catástrofes. Ignorar isso pode ser um erro grave. Darian, com um tom firme, tentou mediar a situação, concordando com sua esposa. Talvez possamos considerar investigar o ritual antes de tomar qualquer decisão sobre essa sucessão. Concordo com meu irmão. Kalisa acrescentou. Um governo provisório poderia ser uma solução temporária, enquanto investigamos o ritual e a peste arcana. Ugar, visualmente frustrado, balançou a cabeça. Eu me recuso a permitir que uma distração afete nossa capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes. Por idiotices de minha família, a sucessão do trono é a prioridade aqui. Talindra, com um olhar resoluto, respondeu. O idiota aqui é você, pai. Se a peste é uma ameaça real, então deve ser tratado com seriedade. Não podemos arriscar o futuro do Império por causa de decisões tolas como as suas. Aceite logo que nunca sentará no trono. Você não é um homem de honra para ser imperador e jamais será. Seu próprio pai provou isso, impedindo que combatesse com Jaehaerys. Ugar avançou com um passo firme, com seu olhar afiado. Ele se aproximou de Talindra com sua armadura tilintando a cada movimento. Com um gesto impetuoso, ergueu a mão como se estivesse prestes a atacar sua filha. Como você se atreve a desafiar sua própria família em um momento tão crítico, sua vadia? Rosnou Ugar. Talindra, com a postura ereta e sua expressão firme, não recuou. Ela não tinha medo do seu pai. Mesmo diante da ameaça iminente, mas antes que pudesse reagir, Darian, seu marido, tomou uma atitude
decisiva. Em um momento rápido e decidido, Darian se levantou com a mão se movendo para a adaga embainhada na cintura. O brilho metálico da lâmina refletiu a luz das tochas ao redor. Em um instante, a adaga foi sacada com precisão letal. Ugar estava tão focado em sua fúria contra sua filha que não percebeu o movimento rápido de Darian. Com um grito de surpresa, Ugar tentou se defender, mas a adaga já estava em movimento. Darian, com uma expressão mortal, deslizou a lâmina pela face de Ugar. O corte, profundo e selvagem, atravessou o olho esquerdo de Ugar, cortando sua pele e expondo a carne crua. O sangue começou a escorrer, manchando sua armadura, que outrora fora cintilante, e o chão de mármore com gotas de sangue. O grito de dor e surpresa de Ugar ecoou pelo salão, uma mistura de choque e fúria e um pouco de dor. Ele caiu para trás enquanto o sangue fluía abundantemente de sua ferida. Darian, com a adaga ainda em mãos, manteve a postura defensiva. Seus olhos estavam fixados em Ugar, agora caído e sangrando no chão. A tensão no ambiente era palpável. O som do sangue pingando e os murmúrios atônitos dos presentes preenchiam o espaço. Talindra, observando a cena com misto de alívio e preocupação, se aproximou cautelosamente de Darian. Ugar, enquanto tentava controlar a dor e a indignação, lançava olhares furiosos para eles. Você, seu imbecil! Ugar grunhiu com sua voz agora rouca e cheia de raiva. Você pagará caro por isso, seu filho de uma. Com a solução do conselho ainda envolto em um pesado silêncio, a figura de Alara se destacou com meio ao caos. A velha matriarca, cuja experiência e autoridade eram inquestionáveis, levantou-se com dificuldade de sua cadeira. Ela ergueu a mão, pedindo silêncio, com um gesto autoritário. A dor e a frustração transpareciam em seu olhar e sua voz. Olhem para vocês mesmos, exclamou Alara, com a raiva e o desencanto tingindo cada palavra. É vergonhoso ver como a nossa família, que deveria ser um bastião de união e força, se afunda em brigas mesquinhas e traições. Como ousam se confrontar
assim diante de uma crise tão grave. Ela fez uma pausa com a respiração pesada enquanto olhava para cada um dos membros presentes. Este império está à beira da ruína e vocês estão mais preocupados com suas rivalidades pessoais do que com a reputação da chama negra que construímos ao longo das gerações. A confiança do nosso povo, que deveria ser nossa base sólida, está se dissipando enquanto vocês se atacam mutuamente como animais. O olhar de Alara se voltou para Ugar, agora ferido e em um estado de raiva impotente, e para Talindra e Darian, que ainda estavam em um estado de tensão elevada. A sucessão do trono não pode ser decidida com base em brigas internas e ódio familiar. O que temos agora é um império à beira do colapso e uma reputação que está sendo destruída a cada dia que se passa. Se continuarmos a agir desta forma, não restará nada além de cinzas. Com uma postura renovada, Alara se endireitou. Muito bem, formaremos uma comissão para investigar o ritual de magia e estabeleceremos um governo provisório para lidar com a sucessão. Precisamos garantir que ambas as questões sejam tratadas com a seriedade que merecem e que a busca por Jaehaerys comece imediatamente em todas as terras do fogo. Ela fez uma pausa com sua voz agora tingida de uma força quase sobrenatural. Que a chama negra nos leve à ascensão. O salão ficou em silêncio, com o peso das palavras de Alara reverberando no ar. Sua declaração final controlou a situação, mas não deu fim nos confrontos internos. Talindra e Darian se dirigiram para seus aposentos com os passos deles ecoando no corredor, enquanto deixavam o salão de conselho. A tensão do dia ainda pesava sobre eles, mas havia um desejo compartilhado de encontrar algum consolo na privacidade de seu espaço pessoal. Ao entrarem no quarto, foram imediatamente envolvidos por uma sensação de calma e beleza. O aposento era um oásis de luxo e tranquilidade, com paredes revestidas em um tom suave de azul profundo, contrastando com os detalhes em dourado que adornavam o ambiente.
As cortinas de seda vermelha fluíam suavemente com a brisa e os móveis elegantes, esculpidos em madeira escura, eram cobertos com almofadas e tecidos macios. No centro do quarto, um berço adornado com cortinas finas e uma colcha bordada com o emblema dos Valcor se destacava. Talindra e Darian se dirigiram ao berço onde seus filhos gêmeos Havar e Azalara II estavam sendo cuidados por duas cuidadoras servas. Os gêmeos choravam livremente enquanto Zalara, com um olhar curioso, observava a movimentação. Por favor, retirem-se por um momento, pediu Talindra, com a voz suave, mas firme. Cuidadoras, com uma expressão de compreensão, saíram. As cuidadoras, com uma expressão de compreensão, saíram do quarto, deixando o casal a sós com seus filhos. Com um suspiro de alívio, Talindra se aproximou para pegar Avar, enquanto Darian levantava Zalara. Os dois começaram a brincar com brinquedos de madeira, com uma coleção de pequenas figuras e blocos. Talindra, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Darian com sua tristeza refletida em seus olhos. Começou ela, com sua voz falha, com toda a possível traição de Jaehaerys, o trono tem grandes chances de cair nas mãos de seu pai. Mas eu conheço Ugar, sua arrogância e a sua maior fraqueza. E ele não conseguirá esconder isso sendo um líder, especialmente agora, com o possível despertar da magia após séculos. Ele não será capaz de lidar com a situação como deveria. Darian, abraçando sua esposa e passando um braço confortador ao redor dela, balançou Zalara suavemente, tentando acalmá-la. Não podemos permitir que a arrogância de seu pai coloque em risco o futuro do Império, disse Darian, com sua voz reconfortante. Mas não faça nada que vá se arrepender, meu amor. Você acabou de acordar. O rosto de seu sogro, acho que deveria falar isso para si próprio. Talindra sorriu. Apenas estava protegendo minha princesa, Darian disse, dando um beijo. Talindra olhou para os rostos sorridentes de seus filhos. Seus dedos acariciaram suavemente o rosto de Avar, enquanto ela falava, com a voz agora firme. Eu farei o que for necessário para me tornar a imperatriz e comandante
do Império, se assim for preciso, declarou ela. Não vou deixar que a que a possível traição de Jaehaerys e a incompetência do meu pai destruam tudo o que construímos. Não sei se você sente o mesmo, meu amor, mas o destino de nossa família está envolto em sombras. O futuro parece uma guerra e justo agora, justo agora, no momento mais crítico, estamos à beira de uma divisão que pode nos destruir. Ela beijou a testa de Ava e olhou para Darian, que lhe devolveu um sorriso entristecido. Juntos, eles se abraçaram, com seus filhos entre eles, criando um momento de intimidade de íntima seriedade no meio do caos e da intriga recorrente da família Valcor. Noax.